Presidente Valéria, queridos companheiros, companheiras do Rotary Clube de Cerquilho, a saúde materna e infantil é uma das palestras muito ampliadoras de visão. Lembrando que o Rotary tem 7 áreas de enfoque e a saúde materna e infantil está muito relacionado, inclusive, com a nossa cidade, nosso país, e não só numa longínqua Nigéria, Haiti, etc. e tal. E vocês vão ver o que nós sempre falamos sobre a saúde das nossas crianças, a saúde das nossas mães, e vocês vão ver a tirada legal que o Rotary Internacional ele prestigiou em relação a isso. Nessa foto, vocês também vão ver hashtag empoderamento de meninas, hashtag empoderamento de mulheres, que está muito em voga, muito importante também. Quando nós vimos essas duas crianças caquéticas, desidratadas, desnutridas, nós pensamos somente em países longínquos, lembrando que 50% da população do Brasil também não tem o que essas crianças não têm: saneamento básico, kits de sobrevivência, alimentação, picanha, queijo, etc. e tal. Então, o Rotary ele abrange, na realidade, as crianças do mundo inteiro. Se vocês souberem que 6 milhões de crianças falecem até os 6 anos de vida. É muito triste isso. Por falta de alimentação, por falta de saneamento básico, por falta de vacinas, por falta de médicos. Quando nós vimos essa cena, numa região longínqua do Haiti. 91% dos partos neste país ainda são domiciliares. Então o Rotary fez uma estratégia, uma logística para que melhorassem o número de nascimentos, melhorassem o pré-natal dessas pacientes haitianas. E o Rotary não entra somente com os profissionais da saúde, ele incrementa, ele empodera, ele orienta, ele forma parteiras. Isso é um bom sinal. Inclusive, quando vocês verem isso, não há posto de saúde como o Cerquilho, não há posto de saúde como o Tietê, não há posto de saúde como nós conhecemos. E nessa região, esse médico também ele age como médico da Fronteiros. Na realidade, é um voluntário do Rotary que subsidia em relação a esse trabalho desde 2005, 2006, 3 bilhões de dólares. Tudo para manter uma logística de sobrevivência das mães e das crianças. O que nós percebemos, inclusive aqui, eu faço o posto de saúde pré-natal de alto risco no SEMEN e estou com grande prazer num posto de saúde longínquo em Tatuí, Santa Rita. O que nós vemos, o que eu já percebi, o que essas mulheres haitianas gostam e o que os pessoal do Rotary voluntário já perceberam, você sabe qual é a diferença delas participarem dessa consulta de pré-natal? Elas se sentem mais tranquilas sendo examinadas, mais confiantes o médico tocando nelas, mais confiantes fazendo exames e recebendo uma informação. É nesse ponto que hoje nós temos que reconhecer que a saúde, a medicina está um pouquinho além do que o Rotary está fazendo em países longínquos. Tem até uma piadinha, você deve conhecer aí, né? Que tinha uma fila enorme no PS e estava Jesus atendendo lá. E o Jesus olhou para o cadeirante e falou assim: levanta-te e anda. O cara conseguiu andar. E o cara saiu da sala do médico reclamando: pô, o cara nem me examinou. Então hoje o que está faltando é justamente na parte médica, eu reconheço o contato pessoal, o contato físico, o exame de toque. Se vocês foram num PS hoje, provavelmente o colega pode ser que não levante da cadeira, a Sheila sabe disso. O que você tem, dá o remédio e vai embora. O que você tem, dá dor nas costas, dá um remédio e vai embora.
ele não chega a ponto de levantar da cadeira e fazer um exame específico em relação ao paciente. E vocês podem ver a alegria dessa paciente. Praticamente ela não tem uma sala com ar-condicionado, não tem uma mesa ginecológica, mas ela está super feliz pelo contato entre médico e paciente. Isso que nós temos que restaurar agora também. Esse é um jipão. Se vocês pensarem que no Haiti não há postos de saúde, então o Rotary, ele pega o jipe dele, que cabe 11 voluntários, enfermeiras, parteiras, médicos, médicas, para ir de aldeia em aldeia uma vez por mês. Se vocês virem esse vídeo, a estrada não é Castelo Branco que a gente pega para ir trabalhar. A estrada não tem pedágio, a estrada não tem postos, não tem frango assado que a gente para, toma uma coca, come uma coxinha e vai embora. É justamente isso, não tem nada. E é nesses pontos que o Rotary Internacional está fazendo um belo trabalho na saúde materno-infantil. E que todos os exemplos do Rotary a gente coloque na nossa prática diária. Lembra a nossa pandemia que nós tivemos do Covid-19? Eles usaram a estrutura da polio, usaram todos os voluntários da polio também para angariar máscara, orientação e vacinação da polio, da Covid-19. Então, todo o trajeto que o Rotary faz, ele não deixa depois uma estrada deserta, muito pelo contrário, ele deixa uma estrutura já previamente montada para que outros setores da saúde e medicina façam parte disso. Eles não fazem só pré-natal, eles levam kits de parto, levam kits de vacinação, kits de enfermagem, orientação, panfletos, orientações sobre HIV, camisinha, preservativo, ou seja, nesse camburão, nesse jipe, é uma soma de melhoria da saúde num país como Haiti. Esse é o jipão, tá? Então você pode ver que essas pacientes gestantes, elas andam quilômetros até onde eles estão e vão felizes, contentes, alegres e saltitantes. É muito legal ver isso, esse relacionamento, porque eu tento colocar isso na minha prática diária. A Dani sabe, né? Por mais pacientes que você encontre na rua, se perguntarem, sempre vai ter algo positivo que eu transmiti a essa paciente. É nesse ponto que o Rotary me dá um exemplo de vida, um exemplo de profissionalismo. Quando essas pacientes chegam até a aldeia, não há enfermeiras, não há posto de saúde, eu ratifico isso. É totalmente a estrutura volante do Rotary que faz a parte de um posto de saúde. E a Sheila sabe, trabalhar em posto de saúde não é fácil, é uma logística enorme, agendamento, pessoas querendo conseguir agendamento para daqui a alguns meses, medicamento, farmácia. Então, nessa fase, o Rotary consegue provar a nós que, dependendo de uma saúde, de uma gestão pública, dá para fazer melhor para a nossa saúde de Serquilho. Essa é aquela famosa criança, que hoje, se pode ver, está um pouquinho diferente daquelas famosas crianças do primeiro slide, o que o nosso companheiro Poggi referiu que era o magrão quando era criança. Então, na realidade, o Rotary leva saúde, leva orientação para a mãe dessa criança, porque a mãe dessa criança vai ser empoderada para cuidar do próprio filho, cuidar dos filhos vizinhos também. O Rotary, ele faz essa manutenção com remédio, com vacina, e pode ver que essa criança ficou um pouquinho mais cheinha também. Isso é legal, tá? Quando o empoderamento das mulheres é justamente isso. Imagine o Rotary indo uma vez por mês em cada aldeia. Ia nascer bebê, como é que eles vão fazer? Não tem hospital, não tem maternidade pública, tá? Então, o Rotary treina as líderes da comunidade. Eles tornam uma mãe, uma avó parteiras. Elas fazem partos. Lembrando que 91% das pacientes nessa região do Haiti é parto domiciliar. Domiciliar, tá?
Eu fico imaginando hoje, eu atuo em hospitais seguros, tranquilos, com anestesista, com pediatra, com instrumentação, com fórceps. Se virar cesárea em questão de minutos nós conseguimos. Eu imagino como deve ser difícil fazer a atuação de um obstetra nessas cidades. Realmente é uma experiência que eu não vivi ainda, tá? Então, esse empoderamento das mulheres é que deixam o rastro do Rotary. Eu perguntei no início, num tom de brincadeira, né? Porque já me perguntaram, toda vez que eu dou essa palestra, que é igual ao Médicos Sem Fronteira. É uma ONG muito legal. Médicos Sem Fronteiras está em 70 países. Nós estamos em mais de 220 países. Médicos Fronteiras tem 36 mil voluntários. Nós estamos com hoje quase 1.400.000 voluntários. E os Médicos Sem Fronteiras, eles atuam em zonas de calamidade, onde há alguma zona endêmica, e o Rotary também. Só que a diferença que eu vejo, os Médicos Sem Fronteiras ficam um tempo e saem da comunidade. Nós treinamos a comunidade e nós voltamos nessa comunidade. 96% do custo do Médico Sem Fronteira, que é alto, é patrocinado por empresas particulares, e o Rotary é patrocinado por nós, voluntários. Então, não é fácil esse trabalho do Rotary quando nós falamos em relação à Fundação Rotária. Esse slide foi muito legal. Essa é uma incubadora neonatal de transporte. Na mesma época que na maternidade de Tatuí recebemos a mesma incubadora, eu vi em uma postagem da rede social, uma cidade do Oriente também recebeu. E aí foi legal, porque nós vimos que independente do lugar onde nós estejamos, seja numa longínqua cidade do Oriente, ou seja, na própria maternidade Tatuí, a incubadora é a mesma, através da Fundação Rotária. Quase 51 mil reais, tudo pela Fundação Rotária. Então, nessa fase, nós estamos até numa zona de conforto. Nós temos interactianos, nós temos rotarianos, mas nós temos um hábito de vida bem mais saudável. Nós temos condução, nós temos roupas, nós temos alimentos. Então, eu sempre digo, é muito fácil ser rotariano em Cerquilho, é muito fácil ser rotariano em Tietê. Por quê? O nosso habitat é completamente diferente. E tem gente que reclama em vir terça-feira à noite aqui na nossa reunião. Imagine nós virmos a pé do clube até aqui, sem comer, sem almoçar, sem jantar. Nós fazemos isso. Os rotarianos lá do outro lado fazem a mesma coisa que nós. Eles fazem reuniões, mas estão numa situação muito, mas muito diferente do que nós. Esse é o Dr. Orsi, essa é a Bianca Orsi, os pediatras responsáveis pela maternidade de Tatuí, da pediatria, recebendo, no mesmo momento, a mesma incubadora neonatal de transporte através da Fundação Rotária. Quando nós vimos essa cena, tá, é muito diferente do que a minha própria filha hoje, ela sobrevive, do que os netos de vocês, os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês, o filho da Sheila, por exemplo, tá? Não custa nada deixar um pouquinho de prazer, de hábito de vida merecido para uma criança que nós não conhecemos. O importante é deixar ela nessa situação. Tudo bem que o brinquedinho dela não é igual ao dos nossos filhos, tudo bem que a piscina deles não é igual ao dos nossos filhos, mas o prazer de uma criança em relação à barriguinha cheia, saudável e numa piscina é incalculável, é igualitário a todas as crianças no mundo. Por isso que eu digo, companheiros, ainda os que pensam, vamos trabalhar para sustentar os gringuinhos lá fora. Sim, vamos trabalhar para sustentar, amparar, amar de uma certa maneira todas as crianças do mundo. Eu fico muito impressionado quando é o Dia das Crianças. Parece que baixa o espírito em todo mundo. As creches, o orfanato,
todo mundo leva presentes. Passou essas datas, nem passa no quarteirão, tá? Então, essas crianças não nos pedem nada. Essas crianças somente estamos aqui na obrigação de ajudá-las com nosso empenho, nosso rotarismo, nosso companheirismo e nosso amor ao próximo. Pois bem, queridos companheiros, quando eu falo que o Rotary atua em qualquer área, a diferença é realmente isso. Eu tenho colegas que fazem via sacra uma vez por ano, 2 vezes por ano, botam no barco, vão no navio, levam remédio, tratam os índios da aldeia, mas é muito prático, eu acho. Eles vão lá, atendem, dão remédio, amostra grátis, e depois de alguns dias o barco sobe, rio acima, vão para outra aldeia. Não tem mais contato com essas crianças. Lembra que o país Haiti é muito extenso. E por que o Rotary decidiu sublocar, destinar para esse grupo um Jeep de 11 lugares? Porque são estradas que não passam nenhum carro, a não ser um Jeep tração 4x4. E mensalmente eles retornam a essas aldeias, principalmente cuidando, tratando, examinando, consultando todas as gestantes e os menininhos. Só que no mês que vem eles vão ver as mesmas pacientes para surgir, evoluir, como está indo o segmento do pré-natal, tá? Quando foi mostrado o primeiro aparelho de ultrassom nessas aldeias, eles ficaram maravilhados. Por isso que eu falo, se é para um dia eu ser voluntário do Médicos Sem Fronteiras, eu prefiro ser voluntário num dos trabalhos que o Rotary Internacional faz, porque é um apego que o Rotary faz, é um compromisso que o Rotary faz com todas as crianças do mundo. Obrigado, viu? Boa noite. Gente, a reunião de hoje foi mais para fazer essa gravação, para comemorar a saúde materna infantil, que é o mês de abril. É uma área de foco muito importante, porque nós precisamos cuidar não só das mães, mas também das nossas crianças.